Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo a gente vai continuar com a criação do nosso CRUD-Q, fazendo a parte de modificação da ordem. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. No vídeo anterior, a gente fez a parte de criação da ordem de venda. A gente criou os arquivos da view, do controller, o arquivo de formatação, modificamos o manifest, modificamos o arquivo de textos do aplicativo, ou seja, a gente fez uma série de alterações no projeto. A parte de modificação da ordem, ela é muito semelhante à parte de criação. A tela vai ser a mesma, o controller a gente vai usar praticamente os mesmos métodos, então compensa para a gente modificar a view e o controller atual, se for necessário, para adaptar aqueles arquivos para modificação também. Mas se você quiser fazer separado, fazer uma view e um controller para o cadastro e uma view e um controller para modificação, sem problema. Só que você vai duplicar muito código, tá? Então, para mim, não vale a pena fazer isso. Então, eu vou fazer usando o mesmo arquivo que a gente utilizou lá no formulário de cadastro de ordem de venda. Então, eu já vou mostrar uma prévia para vocês do que a gente vai fazer nesse vídeo. Eu vou mostrar aqui a aplicação já modificada e depois a gente vai lá para o código-fonte, onde eu vou explicar linha a linha o que a gente fez de modificação para fazer essa parte aqui. Então eu coloquei um botão a mais na aplicação aqui nessa tela principal. Lembrando que essa tela aqui ela é temporária. Depois que a gente fizer a listagem de ordens, a listagem vai ser a tela principal do aplicativo. Mas por enquanto, como a gente só fez a parte de criação da ordem e a modificação agora, eu estou usando esses botões mesmo. Então vamos lá. Coloquei aqui um botão para a gente modificar a ordem 1, porque a ordem 1 e a 2 a gente já criou, né, nos vídeos anteriores. Então vou deixar fixo por enquanto. Se a gente quiser modificar pela URL, o número da ordem que a gente quer modificar, basta mudar na URL e dar um Enter para o navegador carregar. Então vamos lá. Se eu quiser modificar a ordem 1, eu vou clicar nesse botão. Aqui na URL já muda, né? Barra ordem barra 1, que é o ID da ordem que eu quero modificar. E no final tem editar, tá? Então é esse padrão que eu escolhi. Depois a gente vai ver isso lá no manifest também. Então depois que eu acesso essa URL, o aplicativo é carregado nessa tela aqui do formulário e já carrega os dados da ordem 1. Tá aqui, ó, o ID da ordem, data e hora de criação, né? Todos os campos aqui, do jeito que foi cadastrado anteriormente. Então, se eu modificar aqui na URL, eu posso carregar os dados da ordem 2. Vamos ver. Então, tá aqui, ordem 2, o data e hora dela, todos os dados dessa ordem. Eu posso também tentar carregar uma ordem que não existe. Vamos colocar aqui 9.999, não tem essa ordem, né? Então ele vai tentar carregar, mas não vai encontrar. E dá a mensagem aqui embaixo, ó, ID da ordem não encontrado, tá? Então essa tela basicamente faz a modificação de uma ordem. Então se eu quero alterar o cliente aqui de 111 para 2, eu mudo aqui, vou mudar o frete também para 15, tá? O status eu vou mudar para faturado e vou adicionar mais um item aqui. Depois que eu modifiquei a ordem, vou salvar. Ordem atualizada com sucesso e está mostrando aqui os dados que a gente colocou, né? Não mudou nada. Eu vou para a ordem 1 e depois a gente vai voltar para a ordem 2 para ver se está com as modificações ainda, né? A gente adicionou um item aqui, o item 3, modificou o frete e o ID do cliente e o status, né? Então, beleza, está com a ordem 1, vamos voltar lá para 2. Carregou aqui a ordem 2 com o ID do cliente modificado, estava 111 aqui, aqui no frete estava 10, o status estava fornecido e tinha dois itens, tá? Então ele conseguiu salvar lá no banco de dados as alterações. Agora a gente vai para a parte do código-fonte. Aqui no VS Code, o que a gente alterou para fazer a modificação da ordem? A gente alterou o arquivo manifest
na parte de rotas. Então, aqui nas rotas, a gente colocou uma rota a mais, que é essa daqui, ó. Qual que é o nome da rota? Route Ordem Edit. Qual que é o padrão da rota? Ordem barra. Aqui vai vir um parâmetro. Isso aqui é coisa nova, né? Porque anteriormente a gente fez um padrão sem parâmetro, né? Era ordem barra nova. Aqui a gente precisa do ID da ordem para saber qual ordem a gente vai modificar. Então tem que criar um parâmetro. Então é dessa forma que você cria um parâmetro, tá? Você pode colocar mais de um parâmetro aqui se você quiser, né? Depende da sua necessidade. Pode alterar aqui o padrão também, vamos supor, tem gente que coloca ordem barra editar barra e o número da ordem. Então, você pode mudar esse aqui se você quiser, tá? Então, esse é o nosso padrão que a gente vai utilizar. E o target, a gente vai usar o mesmo target lá do cadastro de ordem de venda, tá? A gente não precisa criar um target para modificação, porque a gente vai cair na mesma view, no mesmo controller. Então, eu posso usar o mesmo target também. O outro arquivo que a gente modificou, aqui no caso o view 1, que é a tela principal, a gente colocou um botão para acessar o formulário modificando uma ordem. Então, quando a gente clicar nesse botão, a gente vai chamar o método onModificarOrdem. Então, a gente vai cair aqui no controller. No controller, a gente vai pegar o objeto da rota e com esse objeto vai chamar o método navTo, passando a rota que a gente quer chamar. No caso, vai ser routeOrdemEdit, para modificar. E como essa rota ela tem um parâmetro, eu tenho que passar o parâmetro aqui. Tem o parâmetro OrdemEdit. Está fixo 1, mas depois a gente vai fazer isso aqui dinâmico. Então, depois que o aplicativo chama esse método, ele vai carregar a view e controller daquela rota, que no caso é o OrdemForm view. Nesse caso, a gente não modificou essa tela, tá? Então, está da mesma forma que a gente deixou lá na criação. Eu não precisei modificar nada aqui. Já o controller, a gente teve que modificar. Então, o que a gente fez de modificação? Vamos lá. Aqui a gente está usando um atributo para indicar se o formulário está no modo modificação ou criação. Então, no criação é I e do modificação é M ou E. Eu tenho que ver lá depois o que eu fiz. Deixa eu ver aqui se eu... U, coloquei U. Então, I para inserir e U para atualizar, né? Então, tem que criar esse atributo para a gente saber, né, qual que é o modo do formulário. Antes não precisava porque era só cadastro. Agora tem cadastro e modificação, tá? Por isso que eu estou criando esse atributo. Então, por padrão, ele inicializa como cadastro, né? Eu estou inserindo alguma coisa. Aqui no onInit, a gente tinha essa parte aqui para tratar a rota de criação. Então, quando for a rota de um cadastro de uma ordem, a gente vai chamar esse método. Então, eu preciso fazer a mesma coisa para modificação. Então, você pode copiar essa linha, vai modificar aqui, passando a rota de modificação, e vai chamar um método específico para modificação. Então, toda vez que cair nesse controller, se for criação, ele vai chamar esse método. E se for modificação, ele vai chamar esse método, tá? Depois a gente vai ver a implementação desse método. Aqui não mudou nada, a parte aqui de formatação, o live change não mudou nada. Deixa eu até ver pelo versionamento que fica mais fácil de localizar as diferenças, né? Então aqui a gente já viu, né? O onInit. A próxima modificação é aqui no método onSave. Então vamos lá. OnSave. Aqui temos um if, né? Se for o modo de criação, eu estou querendo inserir uma ordem de venda, eu vou fazer esse trecho. Então, eu só movi o código que estava aqui antes para dentro desse if, tá? Isso aqui não mudou nada. Então, vamos ver a parte de modificação. Ó. Então, quando for modificação, vou bloquear a tela, né? Para não ficar mexendo enquanto está salvando, está modificando ali. Deixa eu confirmar aqui. Tá. Então, depois que ele entra nessa parte, ele vai chamar o método create. Ah, mas a gente não está atualizando a ordem de venda? Tá. Porém, como a gente está usando o método do deepEntity, create deepEntity lá no back-end, esse método ele é utilizado tanto para criação como para modificação.
não tem um update deep entity, tá? É tudo no create. Então lá no método, no back-end, a gente já deixou preparado para ele tratar tanto criação como modificação. Ele verifica se tem ID de ordem, se tem é uma modificação, se não tem é criação. É basicamente isso que está lá, tá? Então a gente vai chamar o método createDeepEntity lá no back-end, usando o serviço data, né? Passando a ordem aqui. E aqui no sucesso, o tratamento é um pouco diferente, né? Quando a gente está criando, se der sucesso, é 201. Aqui na modificação é 204 o status padrão, tá? Mas eu coloquei um ou aqui, porque antes eu estava testando com createDeepEntity também, então deixei um ou, tá? Mas o status mais adequado para indicar o sucesso de uma modificação é o 204. Então, se retornasse qualquer um desses status, vai dar a mensagem ordem atualizada com sucesso e vai desbloquear a interface, tá? No caso de erro, só vai pegar a mensagem aqui, mostrar ela na tela e desbloquear a interface, beleza? Então, essa é a modificação que a gente fez para criar, atualizar a ordem de venda e os itens. Lá no back-end, ele deleta os itens da ordem e depois insere de novo, para simplificar. O que mais que a gente fez aqui? Tirando o onSave, aqui no método da rota de uma nova ordem, a gente teve que modificar por causa do modo do formulário, tá? Então, para a gente já definir que a gente está no modo de inserção de uma ordem. Aqui no método que trata a rota de modificação, o que a gente faz? Pegamos aqui a view, os parâmetros da URL, e aqui eu estou separando o parâmetro ordem ID para usar depois, tá? Aqui temos o modelo que aponta para o serviço OData, lá no back-end. Temos aqui um modelo da view, que a gente vai usar depois, né? Só está a variável aqui. E aqui a gente está mudando o modo do formulário para modificação, que seria o modo U. Então, assim que entra modificando, a gente vai pegar e vai criar uma ordem vazia, porque eu quero inicialmente apagar tudo que tem no formulário. Então, estou pegando uma ordem vazia, usando esse método, o createEmptyOrderObject, jogo aqui no JSON Model, e com esse modelo, a gente deixa aqui o modo para two-way, né? Atualiza o modelo, altera a view, atualiza o modelo, né? Dos dois lados. Depois, a gente deixa aqui os campos data de criação e criado por não modificáveis, tá? Porque isso aqui só é definido na criação da ordem. Na modificação, o usuário não pode mexer aqui. O campo client ID, a gente vai deixar o estado aqui do valor como none, que é o padrão, para não ficar com erro, né? Se tivesse algum erro ali. E a gente vai bloquear a interface, porque agora a gente vai carregar a ordem de venda. Se a gente vai modificar, antes a gente precisa carregar ela para mostrar os campos no formulário, certo? E na tabela também, a partir dos itens. Então, o que a gente faz? Com o modelo que aponta para o serviço OData, a gente vai chamar o método read, para ele ler, né, o cabeçalho da ordem de venda. Então, ele passa aqui, ó, em X7 e o ID. Quando der sucesso, a gente tem que ler a parte dos itens. Então, são duas requisições, a parte do cabeçalho e a parte dos itens. Então, aqui a gente está lendo os itens usando a propriedade de navegação. Então, carregando os itens também, o que a gente faz? A gente pega os dados da ordem, que no caso está aqui, e depois pega os itens e joga aqui na ordem. Tá? Então, a gente completa. Primeiro a gente carrega apenas o cabeçalho e depois carrega os itens. Com a ordem completa, a gente pega e joga lá no modelo da view. Depois esse modelo a gente joga na view e aqui a gente recalcula a ordem. Então, carregando os dados, a gente precisa calcular o total dos itens, o total da ordem, esse tipo de coisa. Depois que faz isso, a gente libera a interface gráfica, tá? Para o usuário conseguir mexer lá. No caso de erro, pega a mensagem de erro, exibe na tela e desbloqueia a interface. Aqui também tem o tratamento de erro, né? Esse erro é do item e esse erro é da ordem de venda, do cabeçalho. Então, essa é a parte de modificação. Quando eu entrar modificando, ele sempre vai ler o cabeçalho e o item, vai recalcular, atualizar o modelo e liberar para o usuário continuar mexendo. Deixa eu ver se eu alterei mais alguma coisa aqui.
Não, foi só isso. Então a parte de modificação é bem menor do que a criação, né? A criação coloca praticamente tudo, todo o código ali, e a modificação a gente só adapta para funcionar também modificando, né? Então aqui, se for falar de uma forma sequencial, porque explicando individualmente aqui, pode ser que fique confuso. Então eu vou explicar aqui mais ou menos na sequência que acontece no programa. Então vamos voltar aqui. Quando eu estou modificando uma ordem, eu vou passar aqui no onInit, tá? Inicialmente. E o aplicativo vai ver que a gente está na rota de modificação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar esse método. Então, a gente vai lá para o método e vai fazer essa parte. Muda aqui o formulário para modificação, cria uma ordem vazia, bloqueia alguns campos, carrega o cabeçalho, carrega os itens, recalcula a ordem e libera a interface. Tá? Aqui a gente estava bloqueando antes, né? Então bloqueia aqui no começo e depois desbloqueia quando faz todo o carregamento das informações. E a partir desse momento, a aplicação fica disponível para o usuário modificar o que ele quiser. Quando ele terminou de modificar e vai clicar no botão salvar, o método onSave será chamado. Aí vai continuar daqui. E o que a gente faz? Faz as validações, né? Pega a ordem, né? A partir desse método, faz as validações. Se tiver no modo inserção, vai fazer o cadastro aqui. E no modo modificação, vai cair aqui, fazendo a atualização. Beleza? Então vamos testar mais uma vez lá no navegador a parte de modificação. Vamos criar uma ordem e depois a gente vai modificar ela. Aqui no aplicativo, a gente já tem cadastradas as ordens 1 e 2. Então, a gente vai cadastrar a ordem 3 e depois vai tentar modificar. E no final, a gente vai conferir lá no banco de dados se está tudo certo. Então, vamos cadastrar aqui uma ordem. Eu vou colocar aqui 1 do 2 de 2023, 1 do 2 do 3. Teste 1, do cliente 1, total do frete 11,50, status novo. Vou colocar um item aqui. Vou salvar. Criou a ordem 3. Agora eu vou voltar e vou tentar modificar a ordem 3. Então vou mudar aqui na URL, que está fixo, né? Carregou a ordem 3. Vou mudar aqui para ID do cliente 3. Total do frete 99,50. Vou alterar o status e vou adicionar mais um item. Vou salvar. Pronto, ordem atualizada com sucesso. Agora a gente vai lá na transação SC16 para conferir se a tabela de cabeçalho de ordem e de itens foram atualizados corretamente. Deixei a tela dividida para facilitar a comparação das informações. Então vamos lá na transação SC16. Vamos primeiro verificar a tabela de cabeçalho da ordem de venda, que no caso é ZOVCAB. Dá um Enter, executar. E a gente vai conferir a ordem 3. Então, data de criação 1 de 2 de 2023. 1 de 2 de 2023. Hora, 1 hora, 2 minutos e 3 segundos. 1 hora, 2 minutos e 3 segundos. Usuário, teste 1, teste 1. ID do cliente 3. Total dos itens 713,04. Total do frete 99,50. E total da ordem 812,54. Status L, que é o de fornecido mesmo. Vamos ver a parte dos itens. Tabela OV, ZOV, item. Aqui, da ordem 3. Vamos isolar aqui a ordem 3. Item 1, teste 1, descrição, material 1. Quantidade 1. Vamos mais para cá. Quantidade 1, preço unitário 2,22 e total 2,22. Aqui no segundo item. 2, teste 2, quantidade 22
preço unitário R$ 32,31 e o total R$ 710,82. Então, bateu tudo certinho. Relembrando, todo o código-fonte que eu utilizei nesse vídeo, eu vou colocar o link na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não fez. Comente aqui se você conseguiu fazer a parte de modificação no seu ambiente. Qualquer problema ou dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E se você conhece alguém que está querendo aprender ABAP ou Fiori, compartilhe esse vídeo e, se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e até mais.